Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. E sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Diga comigo, o pecado jaz à porta. O que você vai aprender aqui é algo muito espiritual. A Bíblia começa em Gênesis dizendo a respeito de uma porta. Caim era este homem da história. Ele estava querendo matar o seu próprio irmão Abel. Ele estava com um desejo pecaminoso. E esse aqui são as primeiras crianças da Bíblia. E um queria matar o outro. Mas Deus diz assim: toma cuidado, Caim, porque o pecado jaz à porta. Não abra a porta para o pecado. E nós vamos ver lá em Apocalipse, quando Jesus está do lado de fora de uma igreja dizendo: eis que eu estou à porta e bato. Você pode abrir a porta para o pecado e você também pode abrir a porta para Jesus. Para quem você está abrindo a porta? Aquele homem, ele tinha um desejo no coração dele. E Deus diz assim para ele: toma cuidado com esse desejo. Por quê, pastor? Vamos falar de coisas espirituais. A Bíblia diz que o diabo, ele anda ao nosso derredor, ele não anda ao nosso redor. Ao nosso redor existem anjos e ao nosso derredor existe o diabo. E a Bíblia diz que ele anda rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. Mas o diabo, ele é um ser legalista. Como assim, pastor? Ele não pode entrar numa pessoa se a pessoa não abrir a porta. E como que a pessoa abre a porta? Através do pecado. O pecado é uma porta para que o diabo entre, trazendo morte, roubo e destruição. Toda pessoa que abre a porta para o pecado, o diabo tem livre acesso. O diabo não pode entrar em qualquer lugar, a não ser que alguém abra uma. Mas também Jesus, educadamente, estava batendo na porta. Não que ele não possa entrar, porque ele é Deus, ele pode todas as coisas. Mas por um princípio estabelecido na palavra, ele espera que alguém abra a porta. Para quem você está abrindo a porta? Pessoas que abrem a porta para o mal vão viver coisas más. Como eu digo, nada acontece por acaso. É necessário que alguém abra a porta para que o diabo entre. Você pode dizer: pastor, eu sou uma pessoa certinha. Ok, mas lá no passado você abriu muitas portas e até hoje você não fechou. E essas portas estão abertas, trazendo legalidade, dando legalidade para que o diabo entre. Então, se esse homem foi alertado, cuide, porque o pecado jaz à porta. E quantas pessoas já abriram a porta para o pecado? E pensam assim: pastor, mas já faz muito tempo. O pecado não é como o banco, o dinheiro, que você tem uma dívida e depois de 5 anos caduca. A dívida no mundo espiritual não caduca. Muitas pessoas pensam assim: pastor, mas isso aconteceu lá atrás. E essas portas estão abertas. E mesmo que você esteja na igreja hoje, mesmo que você já tenha se casado hoje, se essa porta não for fechada, o diabo tem livre acesso. E eu vou falar de coisas espirituais, talvez muitos vão se espantar aqui. Uma pessoa chegou para mim e disse: pastor, ora por mim, sofri um acidente de carro. Eu disse: opa, o que é isso? Pode ser que nem todo acidente de carro significa que tem uma porta aberta. Pode ser que a pessoa se distraiu no volante, etc. Pode acontecer, são acidentes da vida. Eu orei pela pessoa. Depois de 2, 3 meses, a pessoa me procurou de novo: pastor, eu tive outro acidente de carro. Eu perguntei: irmão, você está dirigindo bem? E a pessoa disse: não, pastor, porque o erro não foi meu. Eu disse: ok. Orei pela pessoa e 1 mês depois, ele teve outro pior acidente de carro. E eu perguntei assim: peraí, o que está acontecendo? A pessoa disse: não, pastor, eu estou orando, eu estou jejuando. Sabe aquela coisa de crente? Depois de mais ou menos 6 meses, nós descobrimos que aquela pessoa estava vivendo em adultério. Uma porta estava aberta, trazendo morte, roubo e destruição. E não adianta você pedir oração, se você não fechar a porta, o diabo pode entrar. Caim, toma cuidado. Caim estava debaixo de uma opressão. Opressão é o diabo do lado de fora, possessão é o diabo do lado de dentro. Quando abrimos a porta, o diabo pode entrar.
E muitas pessoas abrem as portas para o pecado e depois não sabem porque algumas coisas ruins acontecem. Por quê? Portas estão abertas. E hoje Deus te trouxe aqui para que você comece a fechar essas portas para o pecado. Deus está falando com pessoas aqui. O ladrão vem para matar, roubar e destruir. Só que esse homem chamado Caim, a Bíblia diz, Gênesis 4:11, ele não obedeceu a Deus e ele pecou. Ele abriu a porta para o pecado. Versículo 11 diz, agora, maldito és desde a terra, que abriu a sua boca para receber a mão e o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais força, fugitivo e vagabundo serás na terra. A Bíblia diz que Deus falou que a partir daquele momento, ele estaria debaixo de maldição. Por quê? Porque quando alguém abre a porta, o diabo pode entrar. E eu vou te dizer uma coisa, Deus nos dá o livre-arbítrio. E a maldição não é o diabo que dá. A maldição não é o diabo que dá. No livro de Êxodo, capítulo de número 11, Deus diz para o povo, eis que eu coloco diante de vós a bênção e a maldição. Escolhe a bênção para que viva. E não a maldição para que morra. E tem gente que culpa o diabo pelas escolhas dele. Somos nós que abrimos a porta. E não importa o que você tenha feito hoje, se existem portas abertas lá no passado, nós precisamos fechá-las rapidamente. Pastor, como assim essa questão de maldição? Você sabia que não há maldição sem causa? Provérbios 26:2, consegue projetar para nós? Provérbios 26:2. Mostra ali o sábio Salomão, olha o que diz a palavra, como um pássaro a vaguear, como a andorinha a voar, assim a maldição sem causa não virá. Não há um mal por acaso, alguém abriu uma porta. Alguém abriu uma porta. E quando abrimos a porta, a maldição ela se instaura. E nós vimos aqui que esse homem, ele abriu a porta para o mal. Pastor, tem alguém que ama a maldição? Sim, olha só, Salmo 109, versículo 17. Ainda hoje existem pessoas que amam a maldição. Como assim? Abrindo portas o tempo inteiro para o pecado. Existem pessoas que amam a maldição, pastor? Vamos ler a Bíblia. Visto que amou a maldição, essa lhe sobrevenha. E não, olha só. E assim como não desejou a bênção, essa se afaste dele. Existem pessoas que amam a maldição por causa das portas que abrem constantemente. Amou a maldição, que essa lhe sobrevenha. Não desejou a bênção, que essa se afaste dele. Nós precisamos entender que somos nós que abrimos a porta. E o tempo inteiro pessoas estão abrindo portas para o pecado. E depois não sabem o porquê as coisas dão errado. Tudo que o diabo precisa é de uma porta aberta ou entreaberta. Para que ele possa entrar e causar males dentro de casa. Tristeza excessiva. Choro, morte, destruição, separação, desavença, brigas. É isso que ele quer, entrar e poder acabar com tudo. Por isso, hoje, você vai fechar a porta para o diabo. Você está aqui hoje porque Deus sabe que existem pessoas que abriram portas lá no passado e até hoje ninguém te falou sobre isso. E até hoje você fica perguntando por que as coisas dão errada, porque existem portas abertas. Pastor, como que eu vou fechar a porta? A Bíblia diz, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Diga, eu vou fechar a porta para o mal. Diga, eu vou fechar a porta para o pecado. Deus trouxe pessoas aqui que hoje vão fechar a porta para o pecado, para que possam começar a viver uma nova história que Deus tem prometido. Alguém está aqui, sim ou não? Alguém está aqui, sim ou não? A Bíblia diz que o arrependimento e a confissão, aí está a chave, arrependimento e confissão. Aquele que confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Em contrapartida, se você, coloca Apocalipse 3:20, por gentileza.
Apocalipse 3:20, você vai ver que Jesus, ele fala para uma igreja, eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele e com ele cearei e ele comigo. O pecado já está à porta, mas Jesus também está à porta. O pecado está batendo, dizendo: fala, briga, faz, vai em frente. Só que Jesus está à porta dizendo: deixa eu entrar e você vai ver o que eu vou fazer na sua vida. Levante a sua mão, por gentileza. A partir de hoje, as portas que foram abertas no passado para o pecado, elas serão fechadas. Deus vai começar um novo tempo e uma nova história na sua vida. E toda porta que foi aberta para o mal, a partir de hoje no mundo espiritual, será fechada, porque Jesus está sendo convidado a entrar nessa casa. Você pode dar um aplauso a Jesus? Abrir a porta é uma decisão. Abrir a porta é uma decisão. Eu decido se eu darei vazão ao pecado ou eu deixarei Jesus entrar na minha casa. Agora tem um problema. Se você deixar Jesus entrar, ele vai modificar tudo dentro de você. E eu vou te provar biblicamente que existiram também homens que abriram a porta para Jesus. Por quê, pastor? Você precisa, eu preciso, nós precisamos abrir a porta para Jesus hoje. Por quê, pastor? Quando você abre a porta para Jesus, deixa eu dar um exemplo aqui. Alguém aqui já acordou de madrugada, tudo escuro, você não estava enxergando nada, e de repente você vai e clica no interruptor e faz, acende tudo, sim ou não? Sim ou não? Ninguém aconteceu isso com ninguém, só comigo. Quando você clica, o que acontece? A luz aparece. Aí acontece um fenômeno. Quando a luz chega, as trevas. Alguns entenderam, outros não. Quando a luz chega, as trevas desaparecem. Quando a luz chega, as trevas... E eu sei que tem pessoas aqui que já estão com a mão assim na maçaneta dizendo Jesus. E o diabo está querendo mentir para você, dizendo: não abre, não acredita nessas coisas não. Deixa Jesus entrar na sua vida e você vai ver o que é que ele vai fazer. Deixa Jesus entrar dentro do seu coração e você vai ver o que ele vai fazer. Sabe, aqueles pensamentos malignos, eles começam a ir embora. Por quê? Você aprendeu isso na escola: 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. Jesus não pode habitar com o pecado, com o mal. Alguém está entendendo, sim ou não? Quando eu abro a porta para Jesus, ele começa a modificar absolutamente tudo, mas tem um negócio aí. Quando Jesus começa a habitar dentro de um lugar, e você fica muito parecido com quem habita com você, sabia? Sabia ou não? Vou contar uma para vocês. Vou contar só para você, Jéssica. Esses dias a minha esposa estava na sala, tocou o telefone dela. Era um pastor da nossa igreja lá. Alô, pastorzão, tudo bem? Tudo na bênção? Eu olhei e falei: quem atende assim sou eu. Eu que gosto de chamar os pastores de pastorzão. E aí, pastorzão? E quando ela atendeu como eu atendo. Eu fiquei bravo. Ela desligou o telefone e falei: gata, vem cá. Você não precisa fazer como eu faço. Ela: como assim? Eu falei: você atendeu o telefone dizendo: ei, pastorzão. Eu falei: sou eu esse. Ela: é mesmo? Eu falei: você está parecendo comigo. Ela: misericórdia. Você começa a ficar parecido com quem habita com você. Quem mora com você te deixa muito parecido com ele. Já era para você ter dado um glória a Deus. Às vezes eu sinto falta de uns pentecostais no culto, sabia? E se você deixar Jesus entrar na sua casa, você vai começar a ficar parecido com ele. Você vai começar a ficar mais manso, você vai começar a ficar mais humilde, você vai ficar mais gentil, você vai começar a ficar mais dócil, mais amoroso, mais compreensivo, porque quem está lá começa a deixar um ambiente mais leve. Agora tem uns lares aí, gritaria, briga, palavrão e xingamentos. A partir de hoje isso vai acabar. A partir de hoje isso vai acabar.
A partir de hoje, essas críticas, esses palavrões, essas gritarias, briga entre pai e filho, entre marido e esposa, esse não é o lar onde Jesus habita. A partir de hoje, isso vai acabar. E tem gente aqui que literalmente vai precisar chegar em casa e dizer: diabo, seu desgraçado, saia daqui, em nome de Jesus, porque hoje eu estou abrindo a porta para Jesus. Eu estou abrindo a porta para Jesus. Dê um aplauso a Jesus. Quando ele entra, muda tudo. Ele deixa o ambiente mais leve, ele deixa o ambiente mais alegre, mais feliz. Quando Jesus chega, ele restaura muitas coisas, porque o mal vem te deixar para baixo, vem te deixar triste, vem deixar um ambiente carregado. Eu me recordo, vivi um exemplo na sua casa. Lembra da sua casa? Eu fui na sua casa, você me convidou, faz tempo que você não me convida. Fui na casa do presbítero, cheguei na casa do presbítero, entrei, comi um peixe maravilhoso. Não me convida nunca mais. E quando eu cheguei lá, depois a esposa dele me ligou, mandou uma mensagem dizendo: pastor, mudou tudo aqui em casa. A minha filha começou a sentir a presença de Deus, o ambiente melhorou, mudou tudo. Por quê? Quem você convida para a sua casa deixa o ambiente mais leve ou o ambiente mais carregado. Agora fala sério, tem gente que vai na nossa casa que a gente diz: o sangue de Jesus, vai embora logo. E vai embora. Quando a pessoa vai embora, parece que, meu Deus, o que passou aqui? O negócio, fica todo mundo pesado. Já aconteceu com você também? Por quê? Para quem você abre a porta, determina o que você vive. Para quem você abre a porta, vai determinar como você estará no ambiente. Agora, quando nós abrimos a porta para Jesus, deixa eu provar para você. No Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 26, 24, versículo 29. Olha aqui para mim, por favor. Haviam 2 homens, quantos homens? Eles estavam a caminho de Jerusalém. Chegaram em Jerusalém porque eles acreditavam que Jesus era um político. Eles acreditavam que Jesus restauraria o reino. Jesus chegou e agora tudo vai mudar. Jesus é uma espécie de novo governante da época. Assim eles acreditavam. Você pode ler a Bíblia, você vai descobrir isso. E quando eles chegam em Jerusalém, Jesus, ele começa a fazer milagres, sinais, prodígios. Dois discípulos que saíram de uma aldeia chamada Emaús, um lugar pequeno. E eles vão aproximadamente 11 quilômetros e chegam em Jerusalém. Jerusalém, eles começam a acreditar: Jesus vai mudar tudo. Jesus será o novo governante. E Jesus morreu. Sexta-feira Jesus morreu. Eles nem esperaram domingo, eles voltaram para casa. Sábado eles voltaram para casa e falaram: não acreditamos mais nada. Desiludidos voltam para casa. Chateados voltam para casa. A Bíblia diz que dá domingo Jesus ressuscita. Jesus encosta ao lado deles, mas eles estavam tão desiludidos que eles nem notaram a presença de Jesus. Por quê, pastor? Porque existem níveis de desilusão que Jesus fala com você, você não nota. Jesus toca em você, você não nota. Jesus está ministrando no seu coração, você não nota. Alguém está aqui? Alguém está aqui? Existem alguns níveis de desilusão que pessoas, quando entram nesses níveis, Jesus, por exemplo, tem gente aqui, que Deus está falando, mas a pessoa não abre mais o coração porque ela está tão machucada, ela está tão ferida, ela está desiludida, ela está frustrada e Jesus está falando com ela. E eles estavam assim. E enquanto eles estavam assim, e de repente a Bíblia diz que Jesus está chegando próximo à casa deles. Próximo à casa? Era tarde. Eles chegaram para Jesus e disseram: mestre, ou nem reconheciam como mestre, falaram: olha, peregrino, está tarde, a noite está chegando, entra. E a Bíblia diz que eles abriram a porta. E quando Jesus entrou, Jesus os levou à mesa. E eles estavam chateados, olha a cara deles, eu imagino cara de delegado. E eles à mesa ali, chateados: deu tudo errado, estou frustrado, acreditei no negócio, isso ainda não deu certo. Só que Jesus entrou na casa. E a Bíblia diz que quando eles estavam à mesa, os seus olhos se abriram. E tem muitas pessoas aqui que precisam abrir os olhos novamente. Você ficou tão chateado que seus olhos fecharam. O recatorabaço. Você está tão entristecido que seus olhos se fecharam, mas nós estamos prestes a entrar num novo ano aí, uma nova história. Deus tem coisas grandes para você, e você está chateado. Abre a porta para Jesus, e você vai ver o que é que Jesus vai fazer na sua casa. Ele vai restaurar a sua visão. Que visão, pastor? Volta para Jerusalém, que é o centro da vontade de Deus. E a Bíblia diz que eles voltaram para Jerusalém gritando: Ele está vivo, porque Ele vive. Eu creio no amanhã, porque Ele vive. Os seus olhos serão abertos. Dê um aplauso a Jesus.
Eles abriram a porta para Jesus e isso fez toda a diferença. Diga comigo, abrir a porta para Jesus fará toda a diferença. Outro homem que abriu a porta para Jesus, eu já vou encerrar, o nome dele era Jairo. Você conhece a história? Jairo, Evangelho de Lucas, capítulo 8. A Bíblia diz que Jairo tinha uma filha dentro de casa, ela estava doente, ela tinha 12 anos de idade. Jairo tinha uma filha, preste atenção aqui por gentileza. Jairo tinha uma filha, a menina estava muito doente. Jairo sai e vai procurar ajuda em Jesus. Ele tinha um problema dentro de casa, ele não conseguia resolver, o problema era praticamente insolúvel. Ele não conseguia resolver aquele problema. Ele deixa a menina e vai procurar ajuda em Jesus. Quando ele chega, Jesus diz: Jairo, não temas, não fica com medo não, acredite, eu vou lá na sua casa. Quando Jesus está a caminho, a Bíblia diz: saem alguns da casa de Jairo. Estavam em casa, mas só atrapalhava. Estavam em casa, mas não resolvia nada. Estavam em casa, mas só deixavam o ambiente pesado, portadores de más notícias. Jesus vai até a casa de Jairo. Quando ele chega na frente da casa, a Bíblia diz assim: e não deixou entrar, a não ser Pedro, Tiago, João e a mãe e o pai da menina. Por quê? Porque quando Jesus chega, algumas pessoas vão ter que sair. Quando Jesus chega, algumas pessoas vão ter que ir embora. Por quê? São pessoas que não resolvem problemas, só falam a respeito do problema. Eu estou cansado de gente que fala a respeito do problema, mas não traz solução nenhuma para o problema. Você tem que andar com gente que pode resolver problema, não que fica te avisando toda hora que tem um problema, tem um problema, tem um problema, tem um problema. Se você não é capaz de resolver, pare de falar no problema, ao menos você já ajuda alguma coisa. A Bíblia diz que quando Jesus chega na porta, ele diz assim: não, vocês não podem entrar, só vai entrar Pedro, Tiago e João, o pai e a mãe da menina. A menina está lá, morta. Dentro da casa tinha o que? Morte. Dentro da casa tinha o que? Tristeza. Dentro da casa tinha o que? Dor. Dentro da casa tinha o que? Choro. Só que a diferença foi que alguém abriu a porta para Jesus. E quando Jesus entrou naquela casa, Jesus trouxe de volta a alegria, a felicidade. Não, levante a sua mão por gentileza. Jesus vai trazer de volta a alegria, a felicidade. Jesus vai trazer de volta o banquete. Jesus vai trazer de volta a esperança. E principalmente, Jesus vai trazer de volta a continuidade. Se você crê, diga: eu creio, e aplauda ao Senhor, amém. Sabe, eu preciso descer. Coloca uma cadeira para mim, por gentileza. Uma das coisas que Jesus vai fazer, ele vai restituir o banquete. Diga comigo, o banquete. Mais forte, o banquete. Eu vou descer aqui, eu quero ficar mais perto. Que banquete? A menina estava morta. Quem come no velório? Ninguém. Até falta de educação você chegar lá com uma picanha no velório. A tristeza faz com que pessoas não comam. Quer ver? Você está triste? Não quero comer, não quero nem sair de casa. A tristeza e o luto estavam dentro daquela casa. Aquela casa estava terrivelmente pesada. Por quê? Porque você sabe, quando fica doente alguém dentro de casa, a casa toda fica doente. É ou não é? E a Bíblia diz que o ambiente estava pesado. Havia naquela casa morte. Havia naquela casa destruição. Havia naquela casa muitas coisas que durante muito tempo estavam ali. Preste atenção aqui, rapidinho, olha aqui para mim. E a Bíblia Sagrada diz que Jesus entrou naquela casa. Não, você não está entendendo o que Deus está falando. Jesus entrou naquela casa. E tudo que Jesus precisa é entrar numa casa. E quando nós tivermos a coragem de abrir a porta para Jesus, tudo começa a mudar. Ele vai restituir o banquete. Alguém crê nisso? Tem gente aqui que tem peças que ganhou de pessoas e nunca usa. Pratos que ficam lá. Uma mesa que você ganhou, você comprou até os cristais. Por quê? Porque Jesus não está lá. Deus está falando com alguma mulher aqui. Só que depois que Jesus entrou naquela casa, sabe o que ele disse? Depois que ele entrou naquela casa, ele entrega a menina para os pais e diz assim: dê de comer essa menina. Sabe o que ele estava querendo dizer? Voltem a ter alegria, voltem a ter o banquete, volta a convidar pessoas, volta a se alegrar na sua casa, porque tem casa que está assim,
que não recebe mais ninguém. Você não está em luto. A sua casa não morreu ninguém lá. E por que você não tem mais coragem de convidar ninguém? Sabe por quê? É porque Jesus não passa lá já tem um tempo, né? Mas a partir de hoje ele está indo lá na sua casa. Ele está indo na sua casa. Volta a convidar pessoas. Porque o banquete vai voltar para a sua casa. Eu vou profetizar algo aqui. Tem gente que falou assim, vou passar o Natal sozinho. Você não vai passar o Natal sozinho, não. Pode parar com isso aí, porque não tem morte lá na sua casa, não. Jesus entrou na sua casa. Agora tem comunhão, agora tem banquete, agora tem alegria, agora tem felicidade. Dê um aplauso ao Senhor. Uma outra pessoa, chama-se Pedro, você conhece a história, no Evangelho de Lucas também, capítulo 4, 38. A Bíblia diz que Pedro tinha uma sogra. Graças a Deus, irmãos. Coisa boa é ter sogra. A minha é uma bênção. Ela está lá em Portugal agora. Não, eu não falei nada. Eu só disse que ela está lá, assistindo online. Um beijo para minha sogra. Mas a Bíblia diz que Pedro tinha uma sogra e a sogra dele estava doente. Doente mesmo, com muita febre. Diz a Bíblia, pode ler. Só que Pedro sabia que toda casa que Jesus entrava, Jesus fazia um negócio diferente. Pedro andava com Jesus. E você, quando anda com alguém, você sabe que a pessoa é capaz de fazer, sim ou não? E aí Pedro teve uma ideia, minha sogra está doente, vou chamar o mestre. Até aí saiu uma teologia de que Pedro negou Jesus, porque Jesus curou a sogra dele. Mas é outra pregação, pode ser que seja bem verdade, né? Em alguns casos ele tinha até justa causa, mas deixa para lá. A senhora, quase que eu falo, a senhora estava em casa, doente. E Pedro pega e diz assim, Jesus, vamos lá em casa. Eu imagino Pedro falando, vamos lá em casa rapidinho. Vamos, só ora. Mas a Bíblia diz que a mulher estava mal. Quem já ficou doente aqui, levante a mão. Se você não levantar a mão, eu vou orar por você. Você passar essa unção para mim? Escute. Quando nós ficamos doentes, o que nós pensamos? Não vejo a hora de melhorar para fazer o que eu mais gosto. Por exemplo, eu gosto de correr. Quando eu fico doente, eu falo, quando eu estiver bom eu vou correr. Eu vou sair correndo aí. Quem gosta de ir à academia, quando fica doente, fala assim, quando eu melhorar, eu vou voltar para a academia. Sim ou não? Quem gosta de comer? Agora vocês, todo mundo se identifica com isso, né? Crente é misericórdia. Aí você está doente, você diz, não vejo a hora de ficar bom logo para eu fazer um churrasco. Não é, quando você está doente, você quer ficar bom para voltar a fazer o que mais gosta de fazer, sim ou não? Tem gente que gosta de vir à igreja, e a pessoa diz assim, estou doente, quando eu ficar bom eu volto para a igreja, porque ela gosta de estar na igreja, e não há nada de errado com isso. Você pensa assim, quando eu ficar bom eu volto a fazer o que eu mais gosto, sim ou não? A Bíblia diz que Jesus entra na casa, a Bíblia diz, e entrando Jesus na casa, curou a sogra de Pedro, preste atenção aqui. E a Bíblia diz, e a curou, e ela servia. Tem aí? Consegue colocar nesse aqui? Consegue colocar nesse? E ao pôr do sol todos tinham enfermidade. Não é essa daí não, é a outra, anterior. 4:38. Consegue o 38? Isso, 4:38, versículo 38. Muito bem. Levantando-se Jesus, olha só, da sinagoga, entrou em casa de Simão. E a sogra de Simão estava tomada por uma grande febre. E rogando-lhe por ela, olha só, inclinando-se para ela, repreendeu a febre e esta a deixou. E levantando-se logo, serviu-os. Preste atenção, porque isso aqui é muito forte. Deus falou comigo aqui. A mulher estava doente. O que ela mais gostava de fazer? Por inferência, entendemos que ela gostava de servir. Mas ela estava doente, por isso ela não servia. O que é que resolveu o problema dela? Abrir a porta para... E tem muitas pessoas aqui que estão doentes e não servem mais porque estão doentes.
E essa sua doença pode não ser literal como aquela febre, pode ser uma doença espiritual emocional. Você está chateado, você está decepcionado, você está doente. E você não serve mais, e você paralisou ali, você está de cama. E o que resolve essa doença, pastor? Abrir a porta para... E sabe o que eu entendi no Espírito? Tem muitas pessoas aqui que estão sentadas na igreja, porque estão doentes. Só que você sabe que você ama servir. Alguma coisa te deixou doente. Mas eu quero fazer o papel de Pedro hoje. Se você abrir a porta da sua casa, Ele vai entrar. E quando Jesus entra no ambiente, Ele cura. E tem muita gente aqui que vai voltar a servir em 2024. Araçocotorababassoro. Sempre que Jesus entra no ambiente, Ele muda tudo. Há um outro exemplo que eu quero compartilhar com você. No Evangelho também, segundo escreveu Lucas, e eu encerro aqui. Capítulo 19, a partir do versículo 5. Jesus, por onde Ele passava, Ele fazia sinais, prodígios e maravilhas. Jesus era conhecido por todos, preste atenção e eu vou encerrar. E de repente, um homem pequenininho, chamado Zaqueu, como era o nome dele? Zaqueu observa que por onde Jesus passa algo acontece, ele fica curioso, ele é pequenininho. A Bíblia diz que ele sobe em uma árvore, olha aqui, ó, ele sobe aonde? Ele sobe em uma árvore, ele quer ver quem é Jesus. E de repente, quando ele sobe, a Bíblia Sagrada diz que Jesus olha para ele e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ir na sua casa. Preste atenção aqui. Imagina só esse homem recebendo a visita de Jesus. Não. Se você vai receber alguém importante, como é que você faz? Bom, lá em casa é o seguinte, quando vai alguém em casa, deve ser muito parecido na sua. Será que gosta de comer isso? Será que é intolerante à lactose? Será que Jesus ele é intolerante a glúten? Será que ele bebe refrigerante? Calma, eu estou contextualizando, amém? Então imagina Zaqueu pela manhã dizendo: ele falou que vem aqui hoje. O que ele gosta de comer? Bom, ele gosta de comer peixe. Isso a gente sabe. Quem é o melhor pescador? Eu quero a melhor tainha, anchova. Sim ou não? Se Jesus vai na sua casa, você procura o quê? Não, serve qualquer coisa, bota um café, uma bolacha, tá bom. Não! O que você faria na sua casa? Eu contrataria sabe, um negócio de porcelana, aqueles garfos de ouro. Jesus vem na minha casa, ou não? Alguém está me entendendo, sim ou não? Aí aquele homem, ele está tão empolgado com aquela situação, que ele começa a falar para a mulher, pega a melhor a sobremesa, mousse de maracujá. Aleluia, você gosta, né, Jéssica? Eu imagino ele pensando: olha, vai ter o cafezinho, mas pega aquele café que é moído lá daquele irmão do João. Ele pensa em tudo, e ele está tudo preparado. Quem está me entendendo diz amém. Jesus vai entrar naquela casa. E eu imagino Zaqueu se arrumando, ele era pequenininho, né? Devia ser engraçado. Porque a gente pequenininho arrumado fica legal, né? Já percebeu? Se é uma miniatura assim, fica bonito. Fica legal, né? Parece um Minion, né? Depois vocês editam isso aí, por favor. Imagina aquele Zaqueu todo engravatado. E aí, toca a campainha. Eu estou conjecturando, pelo amor de Deus, vai procurar na Bíblia a campainha, né? Eu imagino que de repente, bate alguém na porta. Irmão, a correria. Ele está chegando. Ele vai entrar. Eu imagino. Jesus dá um passo para dentro da casa. Jesus dá um passo para dentro da casa. Olha aqui para mim, por favor. Só segurem as crianças rapidinho, por favor. Quando Jesus dá um passo para dentro da casa, olha aqui. Eu imagino Jesus dando um passo aqui
E Zaqueu do outro lado, olha aqui, ó. Zaqueu do outro lado caindo de joelhos. Ele cai de joelho e ele diz assim: Senhor, se alguém eu defraudei, se alguém eu roubei, eu restituo 4 vezes mais. Senhor, me perdoa. Mas peraí, Jesus falou alguma coisa? Jesus falou de que ele tinha roubado alguém? Jesus condenou Zaqueu, sim ou não? Olha aqui para mim. Jesus falou para ele que ele estava errado, sim ou não? Quando nós abrimos a porta para Jesus, Ele mesmo começa a falar conosco. Ele mesmo começa a falar aos nossos corações. Quando você abre a porta para Jesus, o seu coração se quebranta todo. Jesus entrou naquela casa, Ele não falou nada. Sabe o que nós estamos precisando? Abrir a porta para Jesus. Tanta gente aí amargurada não abre a porta para Ele. Só deixa Ele entrar e você vai ver. Eu sou daquele tempo quando nós nos convertíamos, nós rasgávamos tudo. Eu quebrei os meus CDs que eu ouvia aquelas músicas. Ninguém me mandou quebrar CD. Eu peguei umas camisetas com umas imagens que não tinha nada a ver com Jesus. Ninguém me mandou fazer isso, eu rasguei aquilo tudo. Eu me desfiz de um monte de coisa, ninguém colocou o dedo dizendo você tem que fazer isso, porque a presença dele, quando ele entra no ambiente, ele começa a nos constranger. E ele começa a falar com você, você começa a dizer, meu Deus, eu preciso parar de falar essas coisas. Não é o pastor que tem que dizer, você não pode falar isso, não, abra a porta para ele, e você vai ver que daí ele mesmo começa dizendo, esse comportamento não está legal, você não está tratando bem os seus filhos, você está falando de uma maneira muito ríspida com a sua esposa. Ele começa a dizer, e o que nós precisamos é só abrir a porta para Jesus. De Gênesis a Apocalipse, nós vemos pessoas abrindo portas, ou para o pecado, ou para Jesus. E agora, é a nossa geração. Agora é com você. Eu preciso abrir a porta para Jesus. E eu preciso fechar a porta do pecado. Eu não quero que o diabo tenha legalidade na minha vida, mas eu preciso que Jesus entre e mude tudo no meu coração. Em algumas pessoas ele vai restaurar a visão, como aconteceu lá. E nós vimos aqui, os 2 discípulos a caminho de Emaús. Para outras pessoas ele vai trazer alegria que acabou, alegria, a menina morreu, como foi com Jairo. Para outros ele vai trazer cura, para que você volte a servir, como aconteceu com a sogra de Pedro. Mas para outros ele vai constranger num nível de conversão tão forte. Curva a sua cabeça por gentileza.